Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor Jesus. Depende da hora que você vai visualizar esse vídeo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Sou o pastor Adão do Nascimento, missionário do Senhor Jesus aqui na Bolívia, apoiado e enviado pela ADIG, Assembleia de Deus na Ilha do Governador, Brasil. Antes, meu irmão, de continuar vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, por favor, põe o seu dedo de curtir. Se você está assistindo pelo Facebook, compartilhe o vídeo, deixa também o teu comentário, vamos interagir entre nós. E se você assiste pelo YouTube, faça a sua inscrição, deixa também lá o seu gostei e compartilhe o vídeo, que Deus te abençoe. A experiência de hoje, irmãos, tem muito que ver com você, meu irmão, minha irmã, que é obreiro chamado pelo Senhor Jesus. Eu nunca esqueço e sempre repito, posso ser repetitivo, mas quero aqui ressaltar os 3 homens de Deus que são muito importantes na minha vida, no meu ministério, minha vida ministerial. Pastor Eduardo Braga, que os irmãos já conhecem, sabe? Eu sempre conto a história dele, foi o que me levou para a Ebenezer. O pastor Gesiel Gomes, que foi o homem usado por Deus na época para conhecer o nosso chamado, e o querido e amado pastor e professor Werneck Marçal, que foi meu professor do seminário. Por que estes homens têm tanta importância no meu ministério? Pastor Eduardo, porque confiou em mim, levando-me a trabalhar com ele. Verdade? Pastor Gesiel também, porque acreditou na nossa chamada. Mas o pastor Werneck Marçal foi o homem que foi meu professor no seminário, e partiu dele, quando indicaram o meu nome como missionário, pediram testemunho de vários irmãos, partiu dele aquela palavra: o pastor Adão é um dos melhores alunos que eu tenho no seminário. Assim, minha gratidão a todos esses e a todos aqueles que indiretamente participaram do meu ministério. Mas vamos falar aqui, meus irmãos, sobre a nossa chamada. Quando foi aprovado o nosso nome para o campo missionário, não pensem vocês que eu recebi mãozinha no ombro, aplausos, mão na cabeça abençoando-me, não. Não. Para alguns foi uma loucura do pastor Gesiel. Garoto que só sabia vender livro na livraria, nunca tinha saído do Brasil, nem sequer falava espanhol. Enviar um garoto para o campo missionário? Um daqueles obreiros, irmãos, disse o seguinte para a minha pessoa: quer dizer que você vai para a Bolívia, irmão Adão? Eu disse: sim. Você conhece Bolívia? Não. Eu conheço. Eu construí 3 templos naquele país. Duvido que você aguente 3 meses ali. Ah, meu irmão, que palavra, que ducha de água fria. Bem, chegou o tempo e nós viemos para a Bolívia. 87, chegamos dia 2 de agosto de 87, chegamos em Cochabamba. Entramos na Bolívia no dia 1º de agosto pela fronteira, chegamos em Santa Cruz, tomamos um avião e chegamos a Cochabamba no dia 2 de agosto. Comecei a trabalhar para o Senhor Jesus, mas aquela palavra: você vai durar apenas 3 meses, irmãos. Cuidado com as tuas palavras, irmãos, porque ela não tem poder, mas ela tem um efeito psicológico muito grande. Depende de quem a recebe. E então, meu irmão, chegou o momento mais difícil da minha vida. A pessoa com a qual eu vim para a Bolívia gastou todo o meu dinheiro. Eu não tinha casa onde morar. Minha primeira cama foi os bancos da igreja, que era a sala de escola dominical. Eu tinha que desmontar aqueles bancos, tirar o cobertor, tirar tudo aquilo e arrumar, e ainda dar aula na escola dominical. Coisa maravilhosa. E eu não podia contar nada do Brasil. Eu vi as coisas acontecendo, nada daquilo que foi prometido lá no Comadig foi verdade na Bolívia. E aí, meus irmãos, o meu visto venceu. Isto é, o meu visto de turista na Bolívia venceu. Eu não tinha dinheiro para renovar o visto. A duras penas consegui renovar com algum irmão por mais 30 dias. Passaram os 30 dias. O missionário que me trouxe para a Bolívia se mandou. Fiquei na Bolívia sem documento legal, sem igreja para pastorear, comendo de favor na casa das pessoas, e ninguém na diga sabia disso. É muito fácil
quando você está saindo. Deus te abençoe, missionário. Ao voltar a Jesus, é fácil cantar, acenar a bandeira, mas você não sabe o que o missionário passa depois que ele chega do campo missionário. Cada um tem a sua experiência pessoal e essa é a minha. O que fazer? Conheci a missionária Tomasa, lá no seminário teológico. Eu saí no seminário, conheci ela, assistia curso de pastores, mas os meus papéis ainda vencidos. Eu andava escondendo da polícia. Chegou um dia, meus irmãos, eu fui para uma vigília. Eu estava angustiado. Ninguém conhecia o meu problema. A igreja onde eu estava assistindo, que era dirigida por esse missionário, que tinha saído, tinha deixado um cooperador, ninguém sabia a minha situação. Eu não podia contar, porque se eu contasse isso, ia ficar mal para o missionário, que era missionário e pastor dessa igreja. E eu fui para essa vigília. Já estava comprometido com a missionária Tomasa. Eu avisei para ela: Tomasa, eu não tenho casa, eu não tenho salário, porque meu salário não chegava. Eu fui para a Bolívia com ajuda missionária, eu não fui com salário. E aquela oferta missionária acabou. O que aconteceu? Chego nessa vigília, orando, sentado no banco sozinho. Mais ou menos às 5 da manhã, uma irmã aproxima-se de mim e, sentada ao meu lado, pergunta: missionário Adão, tudo bem com você? Eu abri aquele sorriso do garoto da livraria. Tudo bem, minha irmã? Todo dia. Mas por dentro eu estava chorando, Jesus. E ela perguntou a segunda vez: está tudo bem com você, missionário Adão? E eu digo: tudo bem, irmã, tudo legal. Aí ela perguntou a terceira vez. Não deu para segurar. Não deu para segurar. Contei para ela como eu estava. Eu estou para ser expulso da Bolívia. Estou sem papéis, não tenho dinheiro, não sei o que será de mim. E aquela palavra, você vai ficar 3 meses, estava suando na minha cabeça. Essa irmã me diz assim: terminando a vigília, o irmão vai na minha casa tomar o café da manhã comigo e não vai contar isso para ninguém, nem para o pastor. Sim, irmã, sim. Terminou a vigília, ela foi na frente, eu dei um tempo, segui mais atrás e fui para a casa dela tomar o café. Estou tomando café com ela, com os filhos dela, família dela. Um dos filhos dela era meu aluno da escola dominical, conversando ali. Quando terminamos de conversar, os filhos saíram, eu fiquei sentado com ela à mesa e ela tinha na mão um envelope. Ela disse assim: aqui tem $200. Você vai ajeitar a sua situação na Bolívia, vai cuidar da sua residência aqui e não conte isso para ninguém. Eu disse para ela: minha irmã, o nome dela é Irmantela. Eu digo: Irmantela, eu não tenho dinheiro, eu não tenho salário, eu não posso devolver. Não estou te pedindo que me devolva o dinheiro. Vai cuidar da tua vida. Eu saí dali, irmão, chorando, agradecendo a Deus, glorificando a Deus. Fui na Polícia Federal da Bolívia, ajeitei meus papéis. Logo apareceu alguém que que presenteou com os anéis, as alianças, que eu nunca comprei. Comprei depois, as primeiras foram que Deus deu, não sei como. Casei-me com a missionária Tomasa. Aquele servo que disse que eu ia ficar na Bolívia 3 meses, está no céu com o Senhor Jesus. Eu voltei ao Brasil depois de vários anos, o procurei, mas ele estava com o Senhor Jesus. Não pôde ver a minha vitória. O chamado será sempre mais grande ou maior que o medo. Você só tem que confiar. 38 anos na Bolívia. Aqueles que disseram que eu ia fracassar, falavam por falar, não falavam do coração. Porque hoje alguns deles que ainda estão vivos, louva a Deus pela minha vitória. O que aprendemos aqui, meu irmão? O seu chamado tem que prevalecer contra as dúvidas. O teu chamado tem que ser superior ao medo. O teu chamado tem que ser superior às oposições que você recebe. Mantenha-se firme e fique firme com o Senhor. Ao terminar esse vídeo, quero comunicar aos irmãos: nosso carro quebrou de vez, a caixa de marcha quebrou de vez, e quero avisar para os irmãos que nós, o pastor Adão, eu estou sozinho nessa causa do meu carro. Não consigo vender, não consigo trocar o motor, não consigo trocar a marcha, até agora. Mas Deus é fiel. Ore por nós e que o Senhor nos abençoe sempre. Não desista. Repito, o nosso chamado tem que ser superior ao nosso medo. Deus te abençoe sempre, a paz do Senhor Jesus.